Oi, pessoal! Gostaria de pedir desculpa pela demora dos exercícios dessa semana. Vamos direto à resolução. Número 1. Resolução do trabalho da força F. Gostaria de focar que a força F está no mesmo sentido e no mesmo movimento que o movimento do bloco. Portanto, o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero sendo 1. O ΔS está indicado lá nos dados, que é 5 metros, e a força também está indicada. Então apenas se multiplica tudo para chegar ao trabalho. Lembrando que o trabalho é igual a força vezes o ΔS vezes o cosseno do ângulo na relação desta força com o movimento do bloco. Primeira parte concluída. Segunda parte, a força de atrito. Calcula-se a força de atrito quando o bloco está dessa mesma forma, posicionado em um plano reto. Peso ou força normal vezes o coeficiente de atrito, que também está lá indicado. Após calcular a força de atrito, faça a mesma fórmula para o cálculo de trabalho. Força de atrito vezes ΔS vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que a força de atrito está no sentido contrário do movimento, portanto, o ângulo são 180 graus. Cosseno de 180, façam a conta e descubram. Mais para frente, vou ensinar vocês como calcular cosseno e seno, mas por hora o correto é utilizar a calculadora. Questão número 3. Trabalho realizado pela força-peso. Esse é aquele terceiro e último caso que eu passei. Lembrando que a altura aqui é igual a zero, portanto não há nenhum trabalho da força-peso. Trabalho da força normal é igual ao trabalho da força-peso. Se não há trabalho da força-peso, não há trabalho da força normal. E por fim, o trabalho da força resultante, que é a soma de todos os outros. Se o trabalho da força normal e da força-peso deram zero, é apenas a soma do trabalho da força F e o trabalho da força Fat. Lembrando que, com Fat no sentido contrário, o sinal é negativo. Portanto, é a força F menos a força Fat. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nova videoaula e preparem-se para a próxima, tanto de física quanto matemática, química e o que mais vier. Estou pensando atualmente em fazer um sobre biologia. Gostaria de respostas aí no YouTube. Tive bastante visualizações para uma videoaula de um inexperiente e tive bastante curtidas, mas gostaria de respostas também, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!